Olá, pessoas. Meu nome é Érica. Serei a facilitadora de mais um bate-papo Pai d'Égua aqui no Ubuntu Podcast. A vida não é sobre ganhar, é sobre abrir caminhos. Um bate-papo, não uma entrevista, pois o objetivo central do projeto é abordar temas sobre saúde integral a partir de narrativas de titulados científicos e pessoas do senso comum, com pautas editadas e compiladas que nos auxiliem no desenvolvimento humano e nos acolha. Para mais um episódio, hoje estou aqui com mais uma iguaria amazônica, professor doutor Márcio Valente. Seja bem-vindo, professor. Fique à vontade. Obrigado, Érica, e é uma grande alegria estar aqui contigo, assim, poder construir algo juntos, que eu tenho seguido admirando, assim, de uma maneira muito Obrigada, bonita, viu? professor. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. É nosso, né? É um trabalho verdadeiramente nosso. Assim, eu tenho recebido inúmeras ajudas e em tão pouco tempo tenho desenvolvido muitas habilidades, sobretudo habilidades humanas. Percebo a emoção, né? Muito bacana. E é uma felicidade, assim, incrível estar aqui com o senhor. Mais cedo comentava aqui com o Mauro, né? E sempre comento. Outro dia ele mandei um áudio, né? E é bem real aquilo, né? Que a Estácio, a psicologia, a minha formação enquanto psicóloga precisava de alguém sensível como o senhor, né? Porque a gente vai falar de sentimentos, de conteúdos humanos sensíveis para muitos, né? E até intocáveis para alguns. E eu fui uma dessas pessoas, né? Aonde a dor da perda, a dor do desconhecido, o medo do indizível me paralisaram e até em algumas instâncias me deformaram. Então, quando o senhor chegou e trouxe também de maneira mais expressiva a abordagem humanista, né? Eu verdadeiramente tive certeza de que eu estava fazendo a coisa certa, né? E aí a gente começa esse momento aqui tão gostoso. Primeiro eu quero lhe fazer uma pergunta, professor. O senhor já é quem o senhor gostaria de ser? Já, já. Quando eu penso a minha vida, eu sou muito. Eu consigo hoje organizar coisas dessa relação de quem eu gostaria de ser e quem sou. Já não me aflige mais tanto a questão como em outros anos, em outras décadas, quem sabe. Eu sou uma pessoa que não tende a não ter nostalgia do tempo que era adolescente. Eu sempre tomo isso como bobagem quando se refere a mim, porque eu não voltaria por nenhum prêmio para o passado, sabe? Mesmo quando olho os momentos mais tocantes da minha vida, né? Especialmente quando eu penso, né, nos meus mortos, né? Minha avó, minha tia, minha mãe, de momentos com elas que não me faltam lembranças boas, assim como não me faltam lembranças desagradáveis também. Então, essa fantasia de que houve um passado melhor que o meu presente, isso não recai sobre mim, no ponto de vista da minha relação comigo mesmo, Sim. né? Então hoje eu tenho uma convicção mesmo de o quanto a minha vida me faz feliz, assim. E eu tenho consciência disso. Claro que tem aqui anos de confusão, existe anos de trabalho psicoterapêutico, né? De trabalho comigo mesmo, eu me submetendo, e de estudo, de muito estudo, de autores e autoras, né? Especialmente autores e autoras das últimas décadas, em que eu me debrucei sobre esse ponto de vista mais de uma escrita subalterna, né? De uma escrita do sofrimento, de uma escrita traumática, de uma escrita da resistência, da revolta,
E eu percebi que isso produziu em mim uma diferença, me fez prestar atenção em aspectos que me fizeram mudar, assim, me estabelecer essa relação. Então hoje eu confesso, vivo mais tranquilo com isso. E o desarranjo que eu tenho em relação a quem eu sou hoje é mais mesmo fruto do sistema capitalista. Então, quando eu me percebo vendendo, né, sendo usurpado da minha hora, do meu tempo, aquilo que é inacessível, aquilo que não tem preço, vendendo a preço de banana, né? Porque, enfim, poderia estar tendo uma vivência, construindo memórias mais significativas, pelo menos pelo meu ponto de vista. Claro que pelo ponto de vista do outro, isso que para mim nesse momento parece como só expropriação, para o ponto de vista do outro pode ser uma grande experiência, como tu começaste falando, né? Tomando aqui, por exemplo, a minha relação como professor em sala de aula, sabe? Tô falando quanto, né, me colocando num lugar até, né, assustador, pelo meu ponto de vista, né, de uma importância, né, de algo a- que convidou a alguma coisa, de uma sensibilidade. Então, para você ver como a vida ela consegue encontrar um curso, né? Não é à toa que muitos, nas sabedorias antigas, a vida tem uma relação direta com a água, porque ela flui a água, né? Ela flui, ela encontra sempre caminhos para, enfim, para ultrapassar, Pra né? fluir. Para fluir. Então, a vida, mesmo nessas condições que eu estou colocando, né? Pô, poderia estar, sei lá, com o meu filho nesse momento aqui, tantas horas da noite, mas estou aqui fazendo o meu trabalho e ainda assim isso toca. É possível que isso flua a vida aqui. A vida ela não é só só a expropriação do sistema capitalista ou qualquer coisa do tipo assim. Tem muito mais, né, professor? Tem muito mais acontecendo. Isso é importante lembrar, assim. E sendo um pouquinho mais, então, como é que ser psicólogo tem contribuído com essa autorrealização, professor? Ah, muito, muito. Acho que quando eu penso a minha vida, né, eu comecei minha vida acadêmica na fazendo ciências da religião, na UEPA, né? Eu começo a minha vida acadêmica ali, né, tem um arranjo familiar ali um pouco estranho. Eu sou filho de classe média, né? Então tenho, enquanto um homem cis, né, e que se percebe branco, né? Então, e é percebido de forma dessa mesma maneira, né, aqui na minha região, pelo menos. Isso, isso é bem significativo, né, de todos os desses privilégios, mas nessa primeira etapa da vida, no âmbito familiar, isso sempre foi percebido de uma maneira com descontentamento, assim, né, tipo aquele aquele filho, aquele projeto de filho que não estava dando certo de classe média, fazendo ciências da religião ali, né, uma coisa meio uma figura estranha, né, um irmão advogado, uma irmã nutricionista e um filho, um outro irmão sentido da religião, né? Uma coisa meio estranha considerando os anseios da classe média, né? E aí é interessante porque esse próprio curso, em algum momento, ele se torna uma escolha, né? Eu entro nele pelo acaso, assim, né? O acaso da vida, né? Sem nenhum tipo de implicação, a não ser do acaso mesmo. Tipo, vou tentar a prova da UEP e vou marcar esse curso aqui porque não tinha filosofia, sabe? Então eu vou meter a cara para fazer isso. Só que o curso, em algum momento, ele se torna uma escolha, né? E isso é importante. Ou melhor, ele se torna uma decisão. E quando a gente decide, isso é muito importante, porque toda decisão ela pressupõe perda. Sim, Toda decisão pressupõe perda. E por isso que toda decisão pressupõe minimamente alguma organização psíquica para lidar com a perda. uma reflexão sobre o fato, né? É, e algo mais do que uma reflexão, a sensibilidade de que existe a perda. Mas aquilo que se ganha é maior do que todo mundo que se perde.
né, numa decisão. E a psicologia, em determinado momento, se torna isso, porque já foi um curso em que eu, digamos, fui fazer o processo de seleção para entrar O senhor já com terminou o essa primeiro? convicção. Não, eu estava no finalzinho do curso, no último ano do curso de Ciência da Religião, eu meto a cara na psicologia e entro, assim, e vivo o curso de uma maneira muito entusiasmada, assim, muito contente. Eu consegui viver no curso de psicologia, como minha segunda formação, uma alegria que eu não tinha maturidade para viver quando no primeiro curso, sabe? Ainda muito afetado por algumas questões, né, da vida pessoal. Mas o curso de psicologia ele se torna um espaço de crescimento pessoal muito grande. E a psicologia é uma profissão que me faz muito bem. Assim, eu penso que foi muito um agradecimento que eu tenho à vida por ter me encontrado e ter, em alguma medida, conseguido coincidir. Sim. Isso que é pagar boleto, né? Mas um propósito, Sim. um propósito. Eu percebo isso. E eu acho que isso ganha uma outra constituição quando eu vou para a docência, né? Legal. Que é essa experiência também de me dar conta desse propósito também, né? Porque a docência também, quando eu entro, eu começo ainda muito seduzido por esse lugar de poder, muito seduzido por essa necessidade de parecer ser e não ser, né? Parecer ser. Então, aquela coisa muito rígida, muito, né? O tempo todo me cobrando passar lições de disciplina. Então era organizado, falta, ficha, frequência na entrada, frequência na saída. Mas com o tempo eu fui vendo que isso tudo é uma grande perda de tempo, né? Coisas que as instituições se habituaram a se organizar para isso. E foi quando eu comecei a entender também a passada do professor para o educador, pelo menos pelo meu ponto de Sim. vista. Perfeito. Que é disso que você começa falando, Érica, de entender que aquilo que eu falo produz um efeito que eu não tenho nem muita compreensão até onde vai. Então eu preciso ter cuidado no que eu falo e ao mesmo tempo entender o que eu preciso falar. Então é quando eu também começo a trazer, né, essas questões da ordem seja do ordem do existencial, né, para dentro da sala de aula e dessas questões ligadas a, sei lá, questão de gênero, raça, classe, Sim. né, enfim, sexualidade, né, de gênero, e de refletir sobre essas questões e o quanto isso nos constitui e, ao mesmo tempo, como isso, às vezes, nos coloca confusos, né, em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, e em relação a quem é o inimigo, né, esse processo Sim. todo, né, a quem nós devemos canalizar as nossas raivas, nossas frustrações, com um pouco mais digamos, de foco, digamos assim. Então, a psicologia me faz muito feliz também. Assim, eu gosto muito da. Claro que em algum momento tudo eu faço um pouco abusado. Tem dias que você não quer fazer nada. Mas quando eu começo, eu me alegro e me faz muito bem, assim. Me faz muito bem mesmo, assim, a psicologia. A gente agradece, professor. Que isso. E faz tão bem que veio aí o doutorado, né, professor? Fala Pô, aí para nós como é que é ser doutor em psicologia. é, ser doutor em psicologia é muito legal. Explica. Ganha um certificado bacana. Pois é, tirando o título, eu não entendo muito bem o que isso significa. Tirando o nome de poder ser chamado de doutor, Doutor. explica para nós, Podia ter professor. feito medicina, né? Ou direito, seria chamado de doutor da mesma forma. Ou comprado um carro, né? Quando compra o carro também é chamado de Tá de doutor, tá. Na prática, tem algumas são risíveis, né? Né, no âmbito salarial a gente tem alguns acréscimos, né? Eles beiram ao risível, né? Mas isso é o sistema que vivemos. No ponto de vista prático, eu, por exemplo, posso
vinculado à instituição, como por exemplo aqui, a Estácio, já que há um incentivo grande, né, a questão ligada a PIBIC, a projetos de extensão. Quando você é um professor doutor, você ganha uma liberdade quanto a isso de criar, né? Porque Legal. você está em outro lugar. Você também ganha liberdade, por exemplo, para acessar bolsas de fomento. Eu quero trabalhar um projeto ligado a discussões sobre raça e gênero, junto com os discentes de psicologia. Aí, o governo federal, né, que hoje já mudou, Sim. lança um edital, a CAPES lança um edital, e professores doutores, e aí eu posso me vincular assim a essas disputas, né, por Sim. essas bolsas, enfim. Então, eu posso fazer a chamada férias do professor, doutor, que é fazer o pós-doutorado, que a gente, né, faz um prolongamento, em geral, do estudo da tese. Eu tenho muita vontade de começar o meu pós-doutorado. É um sonho meu também, professor, por isso que eu estou perguntando. Que bom. E tem, assim, eu acho que tem uma outra coisa que é legal também, que é você se tá habilitado, né, em processos seletivos ligados à educação pública, né, seja na esfera estadual, seja na esfera federal. O doutoramento te habilita a concorrer, né, em geral, nos, nas disputas de cargo, né, professor, doutor, essas coisas. Te coloca em contato com um grupo, pessoas e literaturas que às vezes o título de doutoramento te habilita a entrar em certos lugares. Sim. Isso é uma coisa boa, isso também é uma coisa ruim, né? Porque aí, no ponto de vista de um certo elitismo do conhecimento, Sim. o conhecimento ele é elitista, a gente precisa Ainda, né, entender. professor? Não, ele é, ele é, ele é elitista no ponto de vista de, sei lá, até onde a gente puxa, porque o conhecimento, do ponto de vista que eu estou colocando aqui, ele é europeu, Sim. né? Pelo menos até a nossa herança enquanto colonizados é europeia, e ela é elitista. Isso é tão real, né, professor? Porque outro dia eu estava me perguntando. Se a gente já sabe que o Brasil é um país que foi invadido e que a gente sofre até hoje é, os efeitos dessa invasão, né? Porque a gente continua ainda vivendo de acordo com aquilo que foi estabelecido pelos invasores, né? E como é que a gente já sabe de tudo isso? A gente já entendeu e mesmo assim a gente continua usando esse material como formação de senso crítico, de pessoas que, possivelmente, quando eu digo que o conhecimento ainda é um veículo de hegemonia, né, de separação, né, de exclusão, é porque eu realmente acredito que cabe a nós acabarmos com essa condição, né? Tanto que uma das razões que tem me motivado muito nesse projeto é refletir que não existe democracia diante de analfabetismos. E a gente aqui no Brasil, em outros locais do mundo também, mas aqui no Brasil a gente ainda tem muito de analfabetismo absoluto, assim como analfabetismo funcional, mas é quase total o analfabetismo digital. Sim. E isso é muito preocupante, Muito. porque a gente está indo agora para um conteúdo adoecedor, né? Agressivo, até destrutivo para nós, seres humanos, se nós não tivermos o conhecimento para dar utilidade, né, para dar função para essas tecnologias que estão não apenas surgindo, mas se solidificando, Sim, sim. né? Então, quando eu penso no conhecimento como ferramenta de emancipação mesmo, de liberdade,
eu vejo que cabe a nós usarmos desses meios de comunicação que hoje nos dão essa liberdade de mais alcance para um uso com responsabilidade e um uso também voltado para os interesses do coletivo. Aí a gente precisaria entrar em várias questões, né? Porque o que seria esse coletivo, né? Quem seria eu dentro desse coletivo? E essas compreensões, elas são profundas e necessárias, porém elas não são possíveis se o sujeito não tiver minimamente a ideia do que é ser sujeito, Sim. né? E aí eu vejo a psicologia e a educação unidas dessa ferramenta da comunicação digital, sobretudo, como um grande enfrentamento, não mais das doenças, mas da prevenção, né? Da comunicação como medida preventiva para esse grau extremo de alienação que nos coloca em dúvida aonde é que começa e aonde é que se desenvolve a nossa humanização. É. Faz uma elaboração bastante refinada, Érica. Parabéns por isso, especialmente nesse questionamento final, né, onde, tipo, aonde localiza esse processo de humanização. Eu acho que, me permita fazer uma Claro, professor. observação. Eu acho que tu traz uma coisa muito interessante nessa coisa do sujeito, né? Eu acho que tem algo que não é da esfera do elitismo. Quando eu digo elitismo, eu acho que tem uma coisa importante aqui, é porque quando a gente tem acesso ao conhecimento, ele nos coloca em outro lugar. Né? A gente fica em outro lugar quando tem acesso ao conhecimento. Seja de uma ordem, sei lá, como é que eu faço para aquecer uma água sem ter fogo? Sei lá, eu não faço ideia de como isso seria possível, né? Mas alguém que da química certamente saberia. E esse conhecimento o diferencia. Né? Talvez alguma pessoa que até saiba fazer isso, mas não sabe explicar isso Entendi. quimicamente, pode também. Então, existe um conhecimento aqui, e em ambos os lugares existe um. Ou seja, esse conhecimento faz com que essa pessoa esteja em outro lugar. É Entendi. isso que eu chamo de Sim, um certo elitismo. tá. Então, que isso é do conhecimento. E por quê? Porque isso também vai nos colocar que nós, quando conhecemos, também sofremos o processo de mudança. Sim, Então, o conhecer, o estudar, o investigar, pressupõe também que a gente precisa mudar para conhecer. sim. Então, por isso também conhecer dói, faz sofrer. E tudo isso precisa ser acolhido em alguma medida. Então, quando alguém talvez, pô, eu não quero estudar sobre isso, não quero investigar isso, também é um direito dessa pessoa não ser obrigada. Né? Claro que dependendo das decisões que ela toma, não tem o que fazer. Por exemplo, não tem o que fazer. Por Sim. exemplo, quando a partir do momento com mais ou menos consciência tu chega à psicologia, ou eu cheguei à psicologia, para um curso de graduação, em algum momento fui confrontado com o luto, por exemplo. Né? Sim. E aí eu, putz, não quero falar disso, porque eu não consigo falar nem dos meus próprios lutos. Como é que eu ainda vou ler e escutar o dos outros? E aí provavelmente você leva-se com a barriga ou vou estudar outra coisa. E num curso isso pode ser. Existe um manejo para você ignorar esse processo e levar a vida como se nada tivesse acontecido. Ou não. Ou você tenta, arrisca enveredar nessa questão. Por exemplo, eu já fui coordenador de curso. E um dos desligamentos mais significativos que eu fiz de um aluno, que sempre me entristecia quando um aluno se desligava, né, do curso, não apenas pelo açoite do patrão, né? Porque um aluno saindo é um problema, né, para o curso. Eu estou falando de um curso, uma instituição privada, enfim.
Mas esse me fazia feliz porque eventualmente chegavam alunos que entendiam o que que nós fazíamos. E de repente ficava assim, putz, eu não quero isso para mim, né? E esse aluno, ele falou assim no dia para mim algo muito marcante, que é eu tô aprendendo na minha psicoterapia que eu não consigo lidar e eu preciso aprender a lidar com os meus sofrimentos. E aí isso está me fazendo perceber que eu não quero ouvir o sofrimento alheio. Não quero isso para mim. Então, eu estou saindo de curso, né? Hoje ele trabalha numa atividade, a gente tem algum. Assim, eu visualizo as postagens dele e ele segue Legal. muito bem a vida dele e fazendo outra coisa, né? Aparentemente feliz fazendo o que faz. Nas vezes que a gente conversou, ele chamou a atenção para essa alegria. Então, o estudo, a reflexão, vai te colocar em contato com isso. E isso é importante para você se perceber enquanto sujeito. Ao mesmo tempo, dentro disso daqui, tem um outro componente que é qual é o meu lugar na relação com o outro, ou melhor, quem é o outro para mim? Sim. Sabe, quem é o outro para mim? Que eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar em educação, né? Educação não como um desenvolvimento pessoal ou um crescimento, mas a educação enquanto uma experiência da dialogia, do diálogo, do Perfeito. encontro, do Sim. encontro. Legal. Então a educação ela não é uma experiência autocentrada, ela é uma experiência da relação com o outro. Então esse é um aspecto que eu acho muito importante quando tu falas, por exemplo, do quanto a gente está sofrendo com esse crescimento de uma linguagem pelas vias das redes sociais, pelos grupos do WhatsApp, o que a gente pode chamar de fake news, por exemplo, que tomaram conta do país, né? Especialmente na eleição Sim. do presidente Bolsonaro em 2018, que foi uma ferramenta muito bem Sim. utilizada, que os grupos de extrema direita no mundo se apropriaram muito rapidamente dessa linguagem, com muito mais perspicácia do que grupos outros, né? Enfim, e essa máquina está funcionando a pleno vapor, né? Produzindo ódio, ou seja, produzindo justamente uma fissura nessa relação com o outro. Então, por mais que eu não tenha tanta autocompreensão, uma compreensão até mediana, ou talvez seja até um tanto alienado acerca de mim, mas há também uma outra alienação aqui, que é a alienação do que aquilo que eu faço atinge outra pessoa. E às vezes, e não tenha dúvidas, aqui é onde primeiro se opera o corte desse aparelho, dessa ideologia de ódio, desses mecanismos que estão sendo perpetuados através das redes sociais, desses veículos assim, e comprometem essa experiência de perceber o outro como alguém digno de escuta, alguém digno de confiança, alguém digno de semelhança, né? Então, Perfeito. para mim, essa demonização ela é uma primeira perda, né? E eu acho que aqui é fundamental a gente discutir e voltar a falar sobre essa costura, né? Porque a gente não precisa ser semelhante e nem deve ser semelhante para poder instituir uma lógica de respeito nas relações, né? A gente não precisa ser do teu grupo identitário, não precisa do teu grupo da igreja, do teu grupo do clube, de clube de futebol, time, essas coisas, para que a gente precise se respeitar. Então, quando a gente perde isso aqui, o restante é muito mais simples de ser feito por esse maquinário do ódio. Do ódio, assim. E esse maquinário do ódio, né, professor, ele é muitas das vezes estabelecido por esse desconhecimento de si próprio, né? Então, tipo, quando eu não sei quem eu sou, eu não consigo perceber
os dispositivos que me movem, Sim. né? Não, é perfeito.